Amém, amados irmãos, bom dia, boa quinta-feira. Vamos desfrutar da semana 2, tem como título Fiéis, Sinceros e Humildes no Serviço a Deus. Título do nosso livro, O Poder do Evangelho. Tema geral, Deus nos chama para seu reino e glória. Versículo de orar lê: A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Ó Senhor Jesus, Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, Senhor, para que jamais o Senhor possa achar em nós um coração soberbo. Senhor Jesus, pois todo aquele que for soberbo diante de Ti, Senhor, será abatido. Ó Senhor, nos livra disso. Senhor Jesus, antes nos dá um coração humilde, Senhor, como precisamos da humildade, Senhor, provinda de Ti, humildade de espírito, Senhor, porque esse obterá a honra. Ó Senhor Jesus, Senhor, honra todos aqueles que se humilham, ó, diante do Senhor. Amém. Título: Fiéis, sinceros e humildes no serviço a Deus. Temos visto que, ao se dirigir aos Tessalonicenses, Paulo não fez com motivação impura ou buscando algum interesse próprio. Esse assunto nos ajuda a refletir sobre o propósito, a maneira e a intenção de nosso serviço a Deus. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuito gananciosos. Deus disto é testemunho. Essas palavras são muito atuais e se contrapõem à triste realidade presente no cristianismo de forma geral, em que é possível perceber muitas linguagens de bajulação, badalação e adulação, com o objetivo de agradar a homens. Essa questão é seríssima e o próprio Paulo tratou disso com bastante firmeza, conforme lemos. Esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suas palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Está em Romanos 16, versículo 18. Ou seja, enganam o coração dos simples e inocentes. Na Epístola de Judas também encontramos outra passagem bastante firme no tocante a isso. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Querido leitor, que o Senhor limpe nosso coração dessas coisas. Esse tipo de situação acontecia na época de Paulo, mas também acontece em nosso tempo. Que nosso serviço a Deus não seja por ganância, buscando algum proveito, especialmente na área financeira, cobiçando o dinheiro das pessoas. Paulo expõe que alguns mercadejavam a palavra, isto é, vendiam-na por um preço. Ele, todavia, servia com sinceridade da parte de Deus. Tudo isso é muito significativo e precisa incomodar-nos. Ao lidar com a palavra de Deus, devemos ter sempre muito temor e tremor, jamais diluí-la, mas apresentá-la como de fato é. Além disso, ao pregar a palavra, devemos crer que, se as pessoas estiverem no Espírito, receberão a palavra para entender o que consta nas Escrituras, sem a necessidade de darmos algum tipo de desconto ao que Deus disse. A palavra de Deus deve ser apresentada de forma pura, sem mistura. Em suas cartas pastorais a Timóteo e Tito, de forma veemente, Paulo falou contra aqueles que utilizavam seu ar de piedade, de espiritualidade para obter lucro, mesmo que para isso fosse preciso perverter a verdade a fim de atingir um propósito ganancioso. Infelizmente, ainda existe em nosso tempo pessoas que agem dessa maneira. O apóstolo Pedro também deixou sua contribuição ao escrever: movidos
por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo, lavrado há longo tempo, não tarda, e a sua destruição não dorme. Quão séria é essa questão? O Senhor hoje nos testa e espera que todos sejamos aprovados. É lamentável como alguns servos de Deus são reprovados na questão das finanças, uma área em que muitos caem, comprovando a tese bíblica de que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A grande tentação para os servos de Deus é a glória humana. A esse respeito, vejam o que Paulo escreveu. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Muitos, ao servir a Deus, começam com humildade, mas com o passar do tempo, por serem reconhecidos, passam a buscar a glória humana. Isso é muito perigoso, pois pode levá-los à ruína como servos de Deus. Vamos conservar a simplicidade e não permitir que o sucesso seja a razão de nossa queda. Hoje, o Senhor tem levantado muitos irmãs, jovens, que desempenham funções importantes na igreja. Irmãos, nós que ministramos a palavra de Deus, temos muito temor. Falo isso de coração, porque jamais queremos, em tempo algum, roubar a glória de Deus. Queremos continuar sendo os irmãos simples que o Senhor levantou para servir as igrejas. O maior perigo é o sucesso. Quando fracassamos, o perigo é a possibilidade que temos de desistir e não perseverar. Mas quando estamos no caminho do sucesso, a glória dos homens será sempre o mais perigoso. Que sejamos simples e humildes, reconhecendo sempre que toda glória é do Senhor. Pergunta, de acordo com a leitura de hoje, o que mais reprova um servo de Deus e que nos deixa em estado de alerta? Amados irmãos, amadas irmãs, por isso que o versículo de orar ler hoje tem tudo a ver com esse falar que acabamos de ouvir. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Nós vimos que dentro do cristianismo, de uma forma geral, o que impera hoje são os gigantes, os assim conhecidos como gigantes espirituais, homens de massa, homens de eloquência, homens que levam multidões a encher estádio para ouvir o seu falar. Amados, imagine o que se passa no coração de um homem que detém, digamos que, 1 milhão de membros, ouvindo o seu falar, fazendo tudo o que ele diz, né? Não só fazendo, mas seguindo os seus ensinos. Amados, a cabeça de um homem desse é gigantesca. O ego de um homem desse não cabe talvez no universo inteiro. E a palavra hoje, ela vem nos advertir justamente isso. Fácil, nós podemos cair em tamanho erro. Olha o que é que está escrito no livro de Romanos. Então vejamos o que é que Paulo diz em Romanos 16, 18. E ele diz o seguinte, esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suas palavras e lisonjas engana o coração dos incautos, ou seja, enganam o coração dos simples e dos inocentes. Ó Senhor Jesus! Amados, nós precisamos estar atentos em tudo aquilo que nós nos envolvemos por meio da igreja, por meio dos serviços, a qual o Senhor nos designou a desempenhar. Quando, por exemplo, nós fracassamos naquilo que é nos dado,
existe um perigo. Esse perigo é simplesmente que caiamos, que venhamos a naufragar na fé e que não perseveremos no caminho do Senhor. Mas de sorte também, de outra sorte, existe um outro problema, um outro perigo. E esse perigo está justamente quando o serviço que nós desempenhamos é um serviço que obtém sucesso. Irmãos, é perigoso ouvir: puxa, irmão, se não fosse você, naquela pregação do Evangelho, não tinham se convertido 5 ou 6. Poxa, irmão, você quando abre a boca, as pessoas, elas se convertem. As pessoas realmente se convencem que tu és um homem de Deus. Irmãos, isso pode causar no coração do homem uma soberba. Senhor Jesus, que o Senhor nos livre, de tamanho pecado, podemos dizer assim. Porque o Senhor, Ele abate aqueles que são soberbos. Senhor Jesus. A grande tentação para os servos de Deus é a glória humana. A esse respeito, a gente vê que Paulo escreveu também, diz assim, também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem dos outros. Senhor Jesus. Então, irmãos, que nessa manhã nós possamos perceber que nós não somos nada além de servos por meio de quem cremos. E a igreja ela é constituída por um grupo de irmãos numa cidade que ali são a igreja naquela cidade. Então nenhum é maior do que o outro. Todos somos da mesma estatura e Cristo é o nosso cabeça. Amém. Boa quinta-feira, amado.